Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o Uchiha Lendário. Capítulo 31. Em um instante Mirai derrubou Daizan, deixando Hasa e Maki em silêncio atordoados. Um garoto que mal parecia ter entrado na adolescência possuía um poder tão aterrorizante. Embora estivesse claro que ele usava um jutsu secreto, o nível que ele demonstrou foi o suficiente para dizer muito sobre sua força. Jin, parabéns ao anfitrião por reivindicar com sucesso a recompensa. Estilo vento, dano de pressão. Depois de matar uns ninjas Nagakure, Uchiha Mirai não perdeu tempo e avançou em direção a Maki. Estilo do vento, lâmina de vento. Enquanto Maki contra-atacava, Uchiha Mirai formou selos de mão na velocidade da luz. Estilo vento, dano de pressão. Um redemoinho de lâminas de vento colidiu, cortando tudo ao seu alcance em pedaços. Maki recui. Hasa correu para se juntar à luta. Ele não tinha medo de enfrentar Mirai de frente, mas a velocidade do garoto após ativar seu jutsu secreto era avassaladora. Se Maki continuasse perseguindo os dois shinobi de Konoha que haviam escapado, seu destino poderia espelhar o de Daizan. Esse tipo de jutsu de aumento de poder não duraria para sempre. Se pudessem pará-lo por tempo suficiente, teriam vantagem quando sua técnica acabasse. Estilo de fogo, pilha de cinzas queimando. Vendo Hasa se aproximando, Mirai formou outro conjunto de selos. Uma densa nuvem de cinzas aquecida saiu de sua boca, obscurecendo todo o campo. Estilo do vento, tufão passando. Maki e Hasa foram momentaneamente separados enquanto a nuvem de cinza se elevava sobre eles. Maki rapidamente formou selos de mão, tentando soprar a fumaça para longe com o estilo do vento. Se ele pudesse se reagrupar com Hasa, não precisaria se preocupar com sua própria segurança. Nesse momento, uma kunai disparou da fumaça. Maki inclinou a cabeça levemente, desviando-se dela com facilidade. Como um Chunin, se ele não conseguia desviar desse nível de ataque, ele poderia muito bem se deixar abater aqui e agora. Baque! Uma dor lancinante rasgou seu peito, e Maki olhou para baixo incrédula. Uma lâmina com um brilho gelado havia perfurado seu coração. Como isso é possível? Os olhos de Maki se arregalaram de horror. O garoto não estava a dezenas de metros dele? Como ele apareceu atrás dele tão de repente? Baque! Tomado pelo choque e pelo arrependimento, o corpo de Maki caiu pesadamente no chão. Jin, parabéns ao anfitrião por reivindicar com sucesso a recompensa. Tufão passando. Mirai silenciosamente recuperou a kunai marcada com seu selo Deus do Trovão Voador. Era seu trunfo, um que ele não planejava revelar ainda. Uma rajada de vento espalhou a fumaça remanescente, revelando o corpo sem vida de Maki no chão. Hasa sentiu uma onda de raiva misturada com horror. Maki tinha sido um Chunin promissor sob seu comando, com potencial para atingir status de elite, mas agora ele estava morto. Perdendo 2 Chunin em rápida sucessão, Hasa sentiu como se seu coração estivesse sangrando. Mas por baixo da fúria havia uma profunda sensação de pavor. Matar 2 Chunin com tanta facilidade em tão pouco tempo. Poderia esse garoto ter o poder de um shinobi de nível Kage? Chidori. Um relâmpago caiu, e num piscar de olhos, Mirai estava bem na frente de Hasa. Colidir. O Chidori deixou uma marca de perfuração no espesso escudo de areia dourada, embora não representasse nenhuma ameaça real para Hasa. Imperturbável, Mirai disparou ao redor, lançando ataques de ângulos diferentes, esperando explorar qualquer fraqueza. Muito parecido com a forma como Lee pressionou Gaara nos exames Chunin. Mas Hasa não era um shinobi comum. Diferente do Gaara daquele exame, Hasa era formidável, protegido sem uma única brecha. Sharingan, você é um Uchiha. Os olhos de Hasa brilharam de excitação quando ele notou o Sharingan vermelho de 3 tomoe de Mirai. Um prodígio com o Kekkei Genkai Uchiha. Trazer seu corpo de volta mais do que compensaria a perda de 2 Chunin. Liberação magnética. Onda de areia dourada. Uma onda de areia dourada surgiu em direção a Mirai, forçando-o a recuar rapidamente. A areia continuou a se espalhar, cobrindo uma área de mais de 100 metros de largura. O olhar de Mirai tornou-se de aço quando ele percebeu que estava perto de seu limite. Não só a técnica dos 8 portões estava o desgastando, mas suas reservas de chakra estavam quase esgotadas. Lutar contra um shinobi de nível Kage era um nível completamente diferente. Ele poderia acabar com Chunin como Maki instantaneamente, mas enfrentar um oponente de nível Kage como Hasa? Essa era uma história completamente diferente. Liberação magnética, funeral de areia dourada. Em um raio de 100 metros, a areia dourada formava um enorme cercado, com incontáveis espinhos semelhantes a lanças emergindo dentro do limite. Conforme o espaço ao redor dele diminuía, Mirai suspirou. Para escapar, ele teria que usar a técnica do Deus do Trovão Voador. Assim que ele se preparou para se mover, uma kunai de 3 pontas pousou a seus pés. Momentos depois, uma figura dourada apareceu ao seu lado. Mirai, desculpe pelo atraso. Uma voz calma falou enquanto Minato estendeu a mão, agarrou Mirai e usou a técnica do Deus Voador do Trovão para tirá-lo da armadilha mortal de Hasa. Ao ver Minato ao lado de Shinku e outros, Mirai sentiu uma onda de alívio. Jin, parabéns ao anfitrião por reivindicar com sucesso a recompensa. Liberação de magnética, areia dourada Kekkei Genkai. Com uma onda de conhecimento enchendo sua mente, Mirai sabia que estava finalmente seguro. Ele fechou os olhos, deixando a exaustão tomar conta enquanto desmaiava. Quando Mirai abriu os olhos, uma dor percorreu seu corpo, fazendo-o fazer uma careta. Os efeitos posteriores dos 8 portões foram piores do que ele havia imaginado. Ele sentiu como se seu corpo tivesse sido dilacerado. Mirai, você acordou.
Ao ouvir sua voz, o rosto de Kurenai se iluminou com um sorriso alegre. Kurenai, quanto tempo fiquei inconsciente? Cerca de um dia. Os olhos de Kurenai estavam tingidos de vermelho. Você está bem agora? Notando sua preocupação, Mirai sorriu fracamente. Estou bem. Só estou com muita sede. Vou pegar um pouco de água para você. Kurenai rapidamente serviu um copo de água morna, levantando Mirai gentilmente e ajudando-o a beber. Mirai, você me assustou de morte. Eu pensei que nunca mais te veria. Kurenai disse, com a voz tremendo levemente. No dia em que ela e Azuma retornaram ao acampamento para buscar reforços, ela mal havia terminado de explicar a situação quando viu os olhares tensos nos rostos de Shikaku, Minato e Shinku. No caminho, ela descobriu que Hasa não era um shinobi qualquer. Ele era o mais forte da nova geração de Tsunagakure, com a força de um shinobi de nível Kage e a rara Kekkei Genkai de liberação magnética, um nível comparável ao dos Kage de qualquer vila. Deixando Hasa de lado, ele estava acompanhado por 2 Ninja Elite. Embora eles corressem o mais rápido que podiam, uma sensação sombria de mau presságio pairava sobre todos. Eles sabiam que Mirai era forte, mas enfrentar inimigos como aquele, eles temiam por sua vida. Capítulo 32. Ninguém poderia esperar isso. Quando chegaram, foram recebidos pelos corpos sem vida de 2 shinobi de Tsunagakure caídos no chão. Logo à frente, o shinobi chamado Hasa já estava reunindo suas imensas reservas de areia dourada, pronto para desencadear um ataque massivo. Felizmente, Minato conhecia a técnica do deus voador do trovão. Caso contrário, Mirai poderia ter morrido ali mesmo com aquele golpe. Mirai, você não tem ideia de quão perto era naquela época, disse Kurenai, sua voz tremendo levemente. Se tivéssemos chegado um pouco mais tarde, eu poderia nunca mais ter visto você. Mesmo agora, Kurenai sentia um medo persistente ao se lembrar do perigo que enfrentaram. Aquela situação tinha sido muito próxima para o conforto. Bem, foi um risco que tive que correr, Mirai respondeu com um encolher de ombros despreocupado. Se eu não tivesse ficado para trás para cobrir vocês, nenhum de vocês teria conseguido. Com uma risada suave, ele estendeu a mão e beliscou a bochecha de Kurenai. Ele estava perto do seu limite então, mas não tinha sido tão fatal quanto ela imaginava. Afinal, com a técnica do deus voador do trovão, ele poderia se teletransportar para a segurança a qualquer momento. Mas isso não era algo que ele iria admitir para ninguém. Mirai, você é tão boa para mim, disse Kurenai, tocada por suas palavras. Ali estava uma jovem prodígio, destinada à grandeza, mas no momento mais perigoso, ele escolheu ficar para trás apenas para garantir sua segurança. Sem pensar, ela se jogou em seus braços, tomada de gratidão. Alguns momentos depois... Ai. Uma série de tosses altas quebrou o silêncio quando o pai de Kurenai, Shinku, apareceu com Shikaku, Minato e os outros seguindo atrás dele. Assustada, Kurenai rapidamente deu um passo para trás, com as bochechas coradas enquanto olhava para os recém-chegados. Mirai, você finalmente acordou, disse Shikaku, quebrando o silêncio um pouco constrangedor. Como seu corpo está se segurando? Mirai soltou Kurenai casualmente e respondeu, estou bem, só um pouco exausta. Ao ver que Mirai parecia ileso, todos os outros ficaram visivelmente surpresos. Ali estava um garoto de apenas 13 anos que enfrentou um oponente de nível Kage e 2 Jonin de Elite, e não apenas saiu ileso, mas também conseguiu matar 2 de seus atacantes. A notícia desse feito sem dúvida chocaria todo mundo shinobi. Shikaku se aproximou da cama de Mirai e perguntou, Mirai, você pode nos contar o que aconteceu na luta? Naquela época percebi o quão forte o inimigo era, então imediatamente disse a Kurenai e Azuma para recuarem. Para cobrir a fuga deles, ativei os 8 portões. Foi assim que aguentei até vocês chegarem. Shinku assentiu em compreensão. De volta à vila, Mirai treinou por um tempo com um shinobi chamado Might Dui. Os 8 portões é uma técnica que ele lhe ensinou. Aquele gênio eterno Might Dui? Os olhos de Shikaku se arregalaram ligeiramente. Isso mesmo, confirmou Shinku. Shikaku respirou fundo. Ele se considerava um homem racional, mas não conseguia entender isso. Uma técnica de um suposto Genin eterno. Havia permitido que outro Genin segurasse um oponente de nível Kage e 2 Jonin de Elite, matando 2 no processo. Era como se o mundo tivesse parado de fazer sentido de repente. Então, o que aconteceu depois que perdi a consciência naquele dia? Mirai perguntou. Minato respondeu com um sorriso um pouco envergonhado. Bem, infelizmente Hasa conseguiu escapar. Mirai apenas assentiu, ele esperava isso. A força de Shinku era sólida, mas não exatamente no nível de elite de Jonin, então ele não teria sido de muita ajuda em uma luta contra alguém como Hasa. E Minato, embora habilidoso, estava em desvantagem quando se tratava de combater o poderoso jutsu de longo alcance e as habilidades magnéticas de Hasa. Especialmente porque Hasa também podia voar usando liberação de magnética. Depois de reverem os eventos em detalhes, Shikaku e os outros partiram quando tiveram certeza de que Mirai estava bem. Deixada sozinha, os olhos de Mirai brilharam com uma faísca de excitação. De sua batalha com Hasa, ele conseguiu obter acesso à liberação de magnética, pó de ouro Kekkei Genkai. Esta foi a primeira vez que seu sistema de despertar lhe concedeu uma habilidade de linhagem. Conseguiram Kekkei Genkai em sua primeira batalha com Hasa? Falar sobre sorte. Parece que vou precisar passar um tempo no deserto e estocar pó de ouro, ele murmurou, já sentindo o potencial desse poder. Na luta, ele percebeu o quão formidável a liberação de magnética era.
Com suas capacidades defensivas, ele poderia de fato ser considerado uma defesa absoluta nessa era? A menos que ele enfrentasse algo tão extremo quanto Susanoo ou a técnica verdadeiras milhares de mãos. Com esse tipo de poder, shinobi comuns seriam impotentes contra ele. Liberação de magnética era o trunfo perfeito para ele manter em seu arsenal, pronto para quando ele mais precisasse. E graças à sua técnica Deus do Trovão Voador, ele podia se mover sem ser detectado sempre que quisesse. Com esse pensamento, Mirai criou um clone de sombra e então desapareceu da sala num piscar de olhos. Terra do Vento, acampamento base da linha de frente. Hasa se ajoelhou diante de Tio, seu rosto sombrio. Embora ele fosse um shinobi de nível Kage liderando uma força de ataque de elite, ele não havia derrubado nenhum inimigo significativo e até mesmo perdido 2 de seus homens. Se ele fosse um shinobi comum, ele poderia ter sido executado na hora. Então, você está me dizendo que Konoha produziu mais um gênio do clã Uchiha? O tom de Tio era cético. Sim, Hasa confirmou com um aceno de cabeça. O garoto possuía um Sharingan totalmente amadurecido e algum tipo de técnica única que aumentava sua força várias vezes. Maki e Daizan caíram para ele. Ele foi encurralado, mas então os reforços de Konoha chegaram no último momento. Chega, Tibo interrompeu seu tom desdenhoso. Envie meu comando. Deste momento em diante, Tsunagakure declara oficialmente guerra a Konoha. Entendido. Hasa respondeu. Hasa, lembre-se, todo Kazekage usou a liberação magnética, mas nem todo shinobi com liberação magnética se tornou um Kazekage, disse Tio incisivamente. Eu entendo, respondeu Hasa, castigado. Tio suspirou com uma leve sugestão de cansaço em seu olhar, porque a cada poucos anos, Konoha parecia produzir esses shinobi incrivelmente talentosos. Aqui estava um adolescente que já tinha força para ficar de igual para igual com Hasa, e se ele continuasse a crescer, ele poderia muito bem se tornar o próximo Sakuma Taki, não, talvez até mais forte. Afinal, Sakumo não possuía o Sharingan e um Kekkei Genkai tão poderoso quanto esse. Se não o eliminassem agora, aquele garoto poderia se tornar uma ameaça ainda maior. Capítulo 33. Liberação de fogo, grande aniquilação de fogo. Estilo vento, dano de pressão. A força combinada do fogo e do vento limpou o campo de batalha à frente em um instante. Jin, parabéns anfitrião. Você saqueou com sucesso uma recompensa. Chakra mais 1. Jin, parabéns anfitrião. Você saqueou com sucesso uma recompensa. Força mental mais 1. Jin, parabéns anfitrião. Com as notificações ecoando em sua mente, Mirai agarrou o ombro de Kakashi e rapidamente puxou os dois para trás. Macho. Pronto. Uchiha Mirai. Peguem ele. Droga. Dessa vez ele não vai escapar. Dezenas de ninjas de Tsunagakure correram de todos os lados, convergindo para Mirai. À distância, mais shinobi da areia corriam para se juntar à briga. Shuriken, kunai e jutsu enchiam o ar, bombardeando sem piedade, engolindo tudo em seu caminho e fazendo o chão tremer. Mirai, vá na frente. Eu vou segurá-los, Kakashi disse entre dentes enquanto o ninja da areia se aproximava. Pare com essa bobagem, Mirai zombou. Jutsu de múltiplos clones das sombras. Estilo fogo, jutsu bola de fogo. Estilo do vento, grande avanço. Com selos de mão rápidos, ele usou clones de sombra para desencadear vários jutsus combinados e então abriu os 3 primeiros portões da técnica dos 8 portões, aumentando instantaneamente sua velocidade. Mirai, você realmente sabe como atrair uma multidão, comentou Kakashi, observando os frenéticos shinobi da areia. Economize seu fôlego, Kakashi. Da próxima vez que você correr assim, não espere que eu vá te salvar. Mirai detonou as etiquetas explosivas que ele tinha instalado de antemão, colocando uma distância alta e ardente entre eles e o ninja de Tsunagakure. De volta ao acampamento, Mirai jogou Kakashi no chão, tirou algumas pílulas de soldado e as colocou na boca para recuperar sua resistência. Conforme seu chakra gradualmente se reabastecia, ele soltou um longo suspiro de alívio. Já fazia 2 meses que estávamos na linha de frente, e dias como esses já tinham se tornado rotina. Após o confronto com Hasa, Tsunagakure declarou oficialmente guerra a Konoha, lançando um ataque em larga escala. Rumores de como Mirai havia se mantido firme contra Hasa e Maki se espalharam rapidamente, causando comoção no mundo shinobi. Quase todos os ninjas agora sabiam do jovem talento prodigioso do clã Uchiha. Mirai conseguia ver através das intenções de Tsunagakure, eles o queriam no centro das atenções, para se tornar um alvo principal. Ele sabia que uma vez que a notícia se espalhasse, não apenas Tsunagakure, mas cada vila oculta o consideraria uma ameaça a ser eliminada. Afinal, extinguir talentos antes que eles pudessem florescer era a abordagem mais eficiente. No campo de batalha com Tsunagakure, Mirai recebeu atenção especial. Toda vez que ele era reconhecido, os shinobi da areia faziam de tudo para derrotá-lo. Se não fosse pela estratégia de contra-ataque de Konoha, usando Mirai como isca para armar uma emboscada devastadora, a perseguição de hoje teria sido ainda mais implacável. Em troca, no entanto, as habilidades de Mirai avançaram a uma velocidade alucinante. Ele ganhou mais de 200 pontos de atributo só com pilhagens, e aprendeu dezenas de novos jutsus. Comparado a quando chegou pela primeira vez na linha de frente, a força de Mirai passou por uma transformação completa. Status. Nome, Uchiha Mirai. Físico, 200. Força mental, 180. Chakra, 192. Limites da linhagem. Sharingan, liberação magnética. Pó de ouro.
Jutsu, estilo relâmpago. Chidori, jutsu do deus do trovão voador, estilo vento. Dano de pressão, estilo vento. Tufão passageiro, etc. Olhando para seus atributos, todos se aproximando da marca de 200, os lábios de Mirai se curvaram em um leve sorriso. O campo de batalha realmente era o lugar perfeito para aprimorar sua força. Se ao menos ele pudesse adquirir uma constituição mais avançada, uma como o corpo do sábio. Isso lhe daria a resistência e a taxa de recuperação que ele ainda não tinha, impulsionando sua força a novos patamares. Falando em constituições especiais, pensou Mirai, com o objetivo se formando em sua mente. Difícil acreditar que você ainda está sorrindo, Kakashi comentou secamente. Vivendo dia após dia neste ambiente de alto risco, sendo constantemente caçado, qualquer outra pessoa já teria cedido à pressão. No entanto, Mirai prosperou, lançando-se ansiosamente na batalha todas as vezes. Kakashi estava começando a se perguntar se Mirai era de alguma forma viciada naquela emoção. Kakashi, você não entenderia a graça de ser dominado, disse Mirai enigmaticamente. Kakashi levantou uma sobrancelha, sem entender muito bem. Mirai sempre teve um talento especial para dizer coisas que não faziam sentido. Ainda assim, lembrando-se do perigo do qual acabaram de escapar, Kakashi falou seriamente. Mirai, se estivermos em uma situação como essa novamente, apenas se salve. A vila precisa que você viva e alcance seu potencial máximo mais do que qualquer outra coisa. Mirai lançou-lhe um olhar de soslaio. Você está sendo sentimental? Quem está sendo sentimental? Kakashi corou. Estou falando sério. É importante para um shinobi colocar os interesses da vila em primeiro lugar. Assim como um shinobi que não consegue completar uma missão é chamado de lixo, a expressão de Kakashi era firme. A serviço da vila, todo o resto pode ser sacrificado. Até mesmo camaradas. Bater, o som agudo de um tapa deixou Kakashi atordoado. Você entendeu tudo ao contrário, Kakashi, Mirai disse friamente. Nós não vivemos para proteger a vila. A vila existe para nos proteger. Um shinobi que não consegue completar uma missão é chamado de lixo? Bem, um shinobi que não valoriza seus companheiros é pior que lixo. A verdadeira lealdade começa com pequenos atos de compaixão. Se você não consegue nem cuidar das pessoas ao seu lado, qualquer suposto bem maior é apenas ambição egoísta disfarçada de intenção nobre. Você poderia aprender muito com seu pai. Comparado a ele, você está se escondendo atrás das regras. Com isso, Mirai saiu, voltando para seus aposentos. Já que ele havia prometido a Minato ajudar Kakashi, ele não se importou em lhe dar algumas verdades duras. Esperançosamente, ele começaria a ver as coisas de forma diferente. Muito depois, Kakashi voltou a si, olhos úmidos. Ele cerrou o punho, a boca aberta em um suspiro silencioso. Por tantos anos, ele foi assombrado pelo que aconteceu com seu pai. No fundo, ele sempre admirou a escolha de seu pai, mas não teve coragem de expressá-la. Ele se forçou a acreditar que seguir ordens era tudo o que importava. Quantas vezes ele acordou de pesadelos, assombrado pelos companheiros que havia abandonado a serviço de suas missões. Mas agora finalmente alguém lhe disse, seu pai não estava errado, afinal. Um shinobi que não consegue completar uma missão é lixo? Não, um shinobi que não valoriza seus companheiros é pior que lixo. Enquanto as palavras de Mirai ecoavam em sua mente, o olhar de Kakashi se suavizou. Pai, você me ensinou a buscar um objetivo que vale a pena dedicar minha vida. E agora, acho que o encontrei. Capítulo 34. Alvorecer. A fronteira da Terra do Fogo. De longe, Mirai acelerou pelo horizonte, parando sobre a areia dourada. Ao chegar ao acampamento base de Konoha, ele espalhou areia sob seus pés, permitindo-se cair do céu. Deus do trovão voador. Com um comando sussurrado, sua figura desapareceu, reaparecendo instantaneamente dentro de uma sala. Dispensando seu clone das sombras com um aceno, ele revisou as memórias do clone e não confirmou nada em comum. Só então Mirai liberou a barreira que ele havia colocado ao redor da sala. Parece que já juntei areia dourada o suficiente por enquanto. Posso dar um tempo na coleta. Ele colocou o pergaminho de armazenamento contendo a areia selada em sua jaqueta, um sorriso satisfeito cruzando seu rosto. Grande parte da Terra do Vento era desértica, com ricas reservas de areia dourada por toda parte. Em apenas 2 meses, Mirai havia acumulado o suficiente para lidar até mesmo com uma besta com cauda. A liberação de magnética Kekkei Genkai era realmente conveniente. Ele fornecia uma defesa formidável, ataques de área devastadores e a habilidade de sustentar o voo em grandes altitudes. O voo era raro no mundo shinobi, a maioria dos ninjas não tinha como enfrentar oponentes voadores. Na linha do tempo original, Deidara podia derrotar Gaara sozinho em Sunagakure, principalmente devido à sua vantagem de voo, deixando o outro shinobi da areia impotentes. Graças à sua perspectiva aérea, Mirai repetidamente evitou as armadilhas de Sunagakure. Toda noite, ele explorava de cima, avistando suas emboscadas muito antes de se envolver. Toque, toque, toque. Uma batida repentina soou na porta. Depois de arrumar suas roupas, Mirai abriu e viu o rosto gordinho e alegre de Kurenai. Kurenai, o que te deixou tão animado? Ela sorriu para ele. Mirai, recebemos uma mensagem da vila. Podemos finalmente voltar hoje. De volta para casa? Sim. Shikaku-san disse que o shinobi da linha de frente tem uma folga a cada 2 meses. Aqui na linha de frente, cada dia era uma batalha pela sobrevivência. Sem uma pausa, até mesmo o shinobi mais forte poderia perder a sanidade com o tempo. Entendo. Vamos lá então.
Embora Mirai ganhasse recompensas ao derrotar inimigos, o alongamento intenso começou a desgastá-lo. Uma mudança de cenário parecia revigorante. Quando os dois chegaram à tenda principal, Minato, Shinku, Obito, Azuma e outros já estavam reunidos. Shikaku Nara olhou para cima com um sorriso quando eles entraram. Todos, vocês trabalharam duro. Vou garantir que suas contribuições sejam reportadas com precisão ao Lord Hokage, ele disse. Então se virou para Mirai. Especialmente você, Mirai. Você fez contribuições significativas. Além de derrotar vários inimigos, Mirai liderou centenas de shinobi da areia em uma emboscada em Konoha, resultando em uma grande vitória. Enquanto Shikaku o elogiava, Azuma, Obito, Kurenai e os outros trocaram olhares, lutando para acreditar. Mirai, um camarada que se formou junto com eles, agora havia se tornado um shinobi formidável, capaz de se manter de pé sozinho. Eles, por outro lado, é melhor não mencionar isso. De volta a Konoha. As ruas movimentadas e os grandes edifícios de Konoha encheram Mirai e seus companheiros de equipe de alívio. Comparado às linhas de frente, este lugar era o paraíso. Finalmente, eles poderiam relaxar suas mentes desgastadas pela batalha. Mirai, vá na frente. Vamos todos nos encontrar para jantar hoje à noite, Shinku chamou. Como líder da equipe, ele precisava relatar os detalhes da missão ao terceiro Hokage. Vejo você hoje à noite, Mirai. Kurenai acenou enquanto se apressava, ansiosa para finalmente se refrescar depois de semanas no campo de batalha. Azuma deu um rápido aceno para Mirai e saiu também. Sozinho agora, Mirai vagou pelas ruas de Konoha, sentindo-se um pouco sem rumo. Para ele, Konoha parecia nada mais do que uma cidade um pouco maior comparada ao que ele tinha visto em sua vida passada. Parando em uma loja de dango, ele pediu alguns espetinhos de dango de 3 cores. Assim que ele se sentou, um garoto vestindo trajes do clã Uchiha entrou na loja. O garoto tinha um nariz grande em formato de alho e olhos grandes. Embora não tivesse as feições bonitas típicas de um Uchiha, havia um certo charme em sua honestidade. 2 espetinhos de dango, por favor. Obrigado. Educadamente pegando o dango do garçom, o garoto examinou a loja em busca de um assento, eventualmente escolhendo uma mesa com outros clientes. No entanto, assim que ele se sentou, os moradores da vila se levantaram e saíram com a comida, deixando sozinho. Sem se deixar intimidar, ele tentou novamente, mas a mesma coisa aconteceu mais 3 vezes. Suspirar. O garoto soltou um suspiro silencioso e finalmente sentou-se em uma mesa vazia, resignado. Ele já havia perdido a conta de quantas vezes havia sido rejeitado. Não importava o quão amigável ele tentasse ser, os moradores mantinham distância. Um prato apareceu diante dele. Assustado, o garoto olhou para cima, apenas para ver outra pessoa usando roupas Uchiha. Sua expressão escureceu, decepção cintilando em seu rosto. Qual é o seu nome? Mirai perguntou, uma sensação de reconhecimento despertando-o enquanto olhava para o garoto. O garoto respondeu timidamente, Uchiha Shizui. Os olhos de Mirai se arregalaram de surpresa. Ele não esperava encontrar o Uchiha Shizui aqui. Shizui, conhecido por despertar o poderoso Susanoo com apenas um olho, possuindo o lendário Kotoamatsukami, o genjutsu mais potente. Um prodígio que rivalizava até mesmo com Itachi em talento, Shizui acabaria encontrando um fim trágico após ser emboscado por Danzo. E quem é você? Shizui perguntou, intrigado pelo olhar intenso do garoto mais velho, mas sentindo que ele não estava ali para causar problemas. Uchiha Mirai. É? Você, Mirai? O queixo de Shizui caiu de espanto. Como membro do clã Uchiha, ele sabia tudo sobre os feitos de Mirai nas linhas de frente. Mas enquanto outros focavam na força e talento de Mirai, Shizui o admirava por algo mais profundo, sua abnegação. Sua disposição de se colocar em perigo para proteger seus companheiros. Para Shizui, essa era a essência da vontade do fogo. Mirai-senpai, é uma honra. Shizui se levantou e fez uma reverência respeitosa. Observando-o, Mirai sentiu uma faísca de inspiração. Shizui ainda era jovem, seus ideais ainda não estavam totalmente formados. Talvez, com a orientação certa, ele pudesse se tornar um aliado valioso. Um leve sorriso se curvou nos lábios de Mirai. É um prazer conhecê-lo, Shizui. Vamos cuidar um do outro. Capítulo 35. Após terminar rapidamente a última mordida de seu dango, Mirai começou a ir para fora. Percebendo isso, Shizui correu para alcançá-lo. Ele ainda estava muito curioso sobre esse notável veterano dentro do clã. Os dois logo chegaram ao terreno do clã. Eram cerca de 11 da manhã e os aldeões, tendo trabalhado duro a manhã toda, estavam prontos para fazer uma pausa. A maioria exibia sorrisos relaxados, claramente ansiosos por algum descanso. Quando viram Mirai, muitos o cumprimentaram com um sorriso. Mirai, ouvi dizer que você recentemente fez algo incrível na linha de frente. Haha, esse é o prodígio do nosso clã para você, deixando todos nós orgulhosos. Há rumores de que você enfrentou um inimigo de nível Kage e 2 Jonin sem um arranhão, e até derrotou os Jonin. Incrível! Mirai, você é o orgulho dos Uchiha. Só lembre-se de ficar segura lá fora. Embora a maioria dos Uchiha seja conhecida por sua natureza rebelde, eles naturalmente respeitam a força. As conquistas de Mirai eram um ponto de orgulho para muitos, tornando-o bastante popular entre seus companheiros de clã. Depois de cumprimentar a todos, Mirai levou Shizui até seu lugar. Espere aqui um pouco. Vou preparar algo para comermos, ele disse. Então se virou e foi para a cozinha. Na linha de frente, ele estava contando principalmente com pílulas de soldado para repor suas forças.
Agora que ele finalmente estava em casa, ele imaginou que se presentearia com uma refeição adequada. Logo, o cheiro de comida deliciosa encheu a sala. Mirai levou prato após prato para a mesa: barriga de porco assada, robalo cozido no vapor, frango frito picante, carne de porco cozida 2 vezes, uma perna de cordeiro assada inteira e alguns acompanhamentos frios simples. Os olhos de Shizui se arregalaram de espanto. O cheiro era incrível. Você ainda não comeu, comeu? Mirai colocou um par de hashis na frente de Shizui. Não tive tempo de preparar muita coisa, então vamos nos contentar com isso. Shizui assentiu, sentindo-se um pouco atordoado. Não preparou muito? Esse banquete não foi muito. Certo, vamos comer. Embora Shizui inicialmente quisesse mostrar alguma contenção, o aroma de dar água na boca era tentador demais. Ele pegou um pedaço da barriga de porco assada e colocou na boca, seus olhos se arregalando de surpresa. A carne derreteu em sua língua, rica e saborosa, mas não gordurosa. Esse sabor era incrível. Vendo a expressão de Shizui, Mirai não conseguiu resistir mais e começou a cavar com igual entusiasmo. Sendo shinobi, seus apetites eram grandes, e logo eles limparam a mesa inteira. Quando ficou satisfeito, Shizui pareceu voltar à realidade, coçando a cabeça, envergonhado. Obrigado pela refeição, Mirai-senpai. A refeição abriu um novo mundo para Shizui. Ele não tinha percebido que comida poderia ser tão deliciosa. A propósito, quando voltei, notei que muitos do clã pareciam estar lhe dando olhares hostis. O que foi isso? Mirai perguntou, olhando para Shizui. Shizui hesitou e então suspirou. Eles acham que estou apenas puxando o saco das pessoas na vila. Eles me chamam de a desgraça do clã Uchiha. Lembrando das ações de Shizui na loja de Dango anteriormente, Mirai imediatamente entendeu a situação. Mirai-senpai, eu só quero que nosso clã e a vila se deem bem, disse Shizui, sentindo-se um pouco ofendido. Todo mundo acha que os Uchiha são temperamentais e arrogantes. Eu só quero mudar essa percepção. Após ouvir Shizui, Mirai coçou o queixo dele pensativamente. Shizui, o que você está fazendo é inútil. Um olhar desanimado apareceu no rosto de Shizui. Até você pensa isso, Mirai-senpai. Estou apenas relatando os fatos. Mas então, o que eu deveria fazer? Shizui levantou o olhar, olhos cheios de confusão. Os aldeões não o aceitaram, e seu próprio clã o ressentia. Ele deveria deixar a tensão entre a vila e os Uchiha apodrecer indefinidamente? Shizui, o que você acha de mim? Assustado com a pergunta, Shizui respondeu respeitosamente. Mirai-senpai, você é um ninja excepcional. Você é o orgulho do clã, e até mesmo pessoas de fora do Uchiha o têm em alta conta. Ele acrescentou com uma pitada de admiração. Se eu pudesse ser como você. Você me vê fazendo de tudo para agradar as pessoas? Shizui pareceu entender o ponto de Mirai e respondeu calmamente. Ele não. Mirai assentiu. Rastejar por aprovação só fará com que os outros o menosprezem. Se você não se respeita, como pode esperar respeito dos outros? Shizui ficou em silêncio por um momento, ainda inseguro. Mas se não tentarmos mudar as coisas, a distância entre a vila e os Uchiha só vai aumentar. Se isso continuar, a tensão pode se tornar irreparável. A expressão de Mirai suavizou, uma pitada de surpresa em seu olhar. As crianças neste mundo realmente amadurecem cedo, ele pensou. Shizui já estava preocupado com o futuro. Mirai-senpai, o que você acha? Shizui perguntou, olhando para cima com uma expressão esperançosa. Mirai sorriu fracamente. Shizui, por que não considerar isso de outro ângulo? Você continua pensando em mudar o Uchiha. Mas por que não pensar em mudar a vila? Shizui congelou atordoado. Mudar? A vila? Mirai-senpai, não entendi o que você quer dizer. Mudar a vila não é um pouco extremo? Shizui, você acha que os problemas entre os Uchiha e a vila são culpa exclusiva dos Uchiha? Mirai perguntou. Ou, para colocar de outra forma, você acha que a culpa é inteiramente do nosso clã? Shizui ponderou por um tempo antes de balançar a cabeça lentamente. Não sei ao certo, mas não acho que seja só culpa do nosso clã. Muitos dos membros do nosso clã podem parecer orgulhosos ou indiferentes, mas eles são, na verdade, ninjas bons e de bom coração. Mirai assentiu em aprovação. Exatamente. Você é jovem, e há coisas que ainda não entende completamente. Mas se estiver disposto a ouvir, posso lhe dizer por que as coisas se tornaram do jeito que são entre a vila e os Uchiha. Agora que a força de Mirai havia crescido, ele não precisava mais pisar tão cautelosamente. Já que ele havia decidido tomar Shizui sob sua proteção, ele sentiu que era a hora de remodelar a compreensão de Shizui sobre o mundo. Quando o olhar de Mirai pousou nele, a expressão de Shizui se tornou ansiosa e expectante. Talvez, ele pensou, Mirai-senpai pudesse oferecer respostas diferentes de tudo que ele já tinha ouvido antes. Mirai-senpai, por favor, me conte tudo o que você sabe. Capítulo 36. Tudo bem, eu vou te contar então, Mirai disse, seu olhar fixo intensamente em Shizui. Mas lembre-se, esse conhecimento fica somente com você. Você nunca deve contar a mais ninguém. Shizui olhou novamente para a expressão séria de Mirai, seu próprio rosto ficando solene. Não se preocupe. Mesmo que custe minha vida, guardarei esse segredo. Para entender isso, temos que voltar ao período Sengoku. Mirai fez uma pausa, organizando seus pensamentos enquanto Shizui se inclinava para frente, ouvindo atentamente. Antes de Konoha ser fundada, os shinobi viviam e lutavam como clãs, constantemente em guerra por comissões pagas. O clã Iga, o clã Sarutobi, o clã Shimura, o clã Ozuki, o clã Uzumaki. Entre eles, os dois mais fortes eram os Senju e os Uchiha.
Sempre que um clã fazia um contrato, o lado oposto contratava o outro clã para enfrentá-los, continuou Mirai. Com o tempo, os Uchiha e os Senju se tornaram inimigos mortais, cada um determinado a eliminar o outro. Esse ódio durou até Hashirama Senju e Madara Uchiha se tornarem líderes de clã. Juntos, eles decidiram acabar com o derramamento de sangue que forçava até crianças pequenas a lutar. Varrendo os estados em guerra, eles estabeleceram o sistema uma nação, uma vila. E assim Konoha nasceu. Shizui ouviu com atenção arrebatada, seus olhos arregalados de admiração. Embora tivesse lido partes dessa história em pergaminhos de clã, ele ainda não havia encontrado esses detalhes. As palavras de Mirai abriram seus olhos para um mundo totalmente novo. Depois que Konoha foi fundada, Hashirama Senju foi nomeado como primeiro Hokage. No entanto, depois de algum tempo, Madara sentiu uma falha grave no sistema que eles construíram. Ele acreditava que isso inevitavelmente geraria escuridão, então ele escolheu deixar Konoha. Vale a pena mencionar, Mirai acrescentou, que quando Madara partiu, ele pediu a todo o clã Uchiha que o seguisse. Mas os membros de seu clã, tendo se acostumado à paz, não queriam mais lutar. Eles se viam como parte da vila agora. Então foi assim. Shizui pensou, embora a confusão permanecesse. Se o clã inteiro virou as costas para Madara naquela época para ficar na vila, por que as coisas azedaram tanto agora? Como se sentisse as dúvidas de Shizui, Mirai continuou, após a morte de Hashirama, seu irmão Tobirama Senju assumiu a posição de segundo Hokage. Mas Tobirama era muito diferente de seu irmão. Ele era abertamente desconfiado do Uchiha. A maldade dos Uchiha era praticamente o bordão de Tobirama. Sob suas políticas, os Uchiha foram gradualmente empurrados para fora da liderança central de Konoha e foram até mesmo realocados para os arredores da vila. Para garantir que os Uchiha não almejassem a posição de Hokage, Tobirama estabeleceu a força policial de Konoha, atribuindo questões de segurança da vila aos Uchiha. Ouvindo isso, Shizui levantou sua mão direita. Mirai-senpai, dar aos Uchiha as responsabilidades de segurança da vila não era um sinal de confiança? Mirai balançou a cabeça. Shizui, você é muito ingênuo. Os membros do nosso clã são frequentemente quietos e não expressam facilmente o que estão sentindo. Tobirama sabia disso. É por isso que ele estabeleceu a força policial para nós. A verdadeira segurança da vila é administrada pela Anbu do Hokage. A chamada segurança pública está lidando principalmente com pequenas disputas entre os moradores. E quer lidemos com as coisas de forma justa ou não, isso ainda gera ressentimento entre as pessoas. Com o tempo esse ressentimento se transformou em hostilidade, levando ao relacionamento tenso entre nosso clã e os aldeões, explicou Mirai. Tobirama nos entregou uma arma, mas era uma lâmina apontando para nós. À medida que as palavras de Mirai eram assimiladas, Shizui sentiu uma clareza repentina, uma forte sensação de compreensão. Não é de se espantar que o relacionamento entre os Uchiha e os aldeões continue se deteriorando, não importa o quanto tentemos. Esse problema começou com os esquemas do segundo Hokage. Depois de um tempo com Shizui perdido em pensamentos, Mirai tomou um gole de chá e continuou. Mais tarde, quando Tobirama estava em seu leito de morte, ele nomeou Hiruzen Sarutobi como terceiro Hokage. O chamado sistema de votação Jnin era apenas para exibição. Apesar de ser um dos fundadores da vila, o Uchiha perdeu toda a voz no processo. E sob Hiruzen Sarutobi e seu aliado Danzo Shimura, que herdou a ideologia de Tobirama, a repressão aos Uchiha cresceu, levando à situação que enfrentamos hoje. Shizui, agora que você sabe a verdade, quem você acha que é responsável por tudo isso? Shizui hesitou por um momento antes de falar com firmeza. É culpa da vila. A resposta era clara. A tensão entre os Uchiha e a vila decorria inteiramente do preconceito do segundo Hokage e seus sucessores. Tentar mudar o Uchiha sozinho é inútil, disse Mirai em uma voz baixa e firme. O que realmente precisa mudar é Konoha em si. Meus olhos podem ver o futuro, Shizui. Se isso continuar, os Uchiha estão destinados à ruína. Mirai-senpai, o que devemos fazer então? Shizui perguntou com um toque de pânico na voz. Toda a estrutura de poder da vila está nas mãos do terceiro Hokage. Mudar algo tão entrincheirado parece impossível. A expressão de Mirai permaneceu calma. A solução é simples. Quando possuirmos um poder esmagador, tudo mudará naturalmente. Shizui olhou para Mirai, assustado. Mirai-senpai, você está sugerindo liderar os Uchiha em uma rebelião? Shizui, o fracasso faria disso uma rebelião. O sucesso faria disso uma revolução. Mas, nós realmente temos uma chance contra a vila? E se começarmos um golpe, muitas vidas serão perdidas. Mirai soltou uma risada curta e desdenhosa. Lembre-se disso, Shizui. Eles são os que nos forçaram a seguir esse caminho. E comigo aqui, as coisas podem não ser tão terríveis quanto você imagina. Uma vez que mostramos uma força que faz o lado do Hokage se desesperar, seu poder irá ruir. Ao ver a confiança inabalável de Mirai, Shizui se sentiu cativado. Ele nunca teria pensado que esse jovem, apenas alguns anos mais velho, escondia o espírito de uma fera assustadora dentro de si. Agora que você sabe de tudo, me diga o que pensa, disse Mirai com um sorriso. Mirai-senpai, vou trabalhar duro para ficar mais forte e deixar sua mão ainda melhor posicionada. Shizui fez uma reverência, pressionando a testa no chão em um gesto de absoluto respeito. Ao vê-lo, Mirai silenciosamente retirou a mão da bolsa de armas. Shizui foi apenas o começo. Um dia, sob sua liderança, os Uchiha se tornariam uma força reverenciada por todo o mundo shinobi. Capítulo 37. Konogakakuri.
Residência Hokage. Hiruzen estava sozinho perto da janela, pensativamente fumando seu cachimbo. Sua expressão era complexa. Mais cedo, Shinku lhe dera um relatório detalhado dos últimos registros de missão. Com base na inteligência de Shikaku das linhas de frente, Hiruzen tinha uma boa compreensão dos eventos recentes. O que ele não esperava era o nível de talento de Uchiha Mirai. Apenas um ano fora da academia, e já capaz de enfrentar o poder de nível Kage. Verdade, de acordo com relatos, Mirai tinha usado a técnica dos 8 portões para aumentar temporariamente seu poder, mal sobrevivendo aos ataques de Rasa. Mas ainda mostrou um potencial notável. Mesmo Kagami em sua época não conseguia se comparar a Mirai. Desta vez, no entanto, Hiruzen não sentiu a mesma desconfiança cautelosa que ele normalmente tinha em relação aos Uchiha. No calor da crise, Mirai escolheu arriscar sua vida para proteger seus companheiros, priorizando a segurança deles sobre a sua. Esse tipo de altruísmo aqueceu o coração de Hiruzen. Mirai estava claramente incorporando a vontade do fogo. Com um coração leal como esse, Hiruzen sentiu-se confiante de que poderia mantê-lo por perto. De repente, a porta do escritório se abriu. Ouvindo os passos apressados, Hiruzen não precisou se virar para saber quem havia entrado. Só seu velho amigo invadiria o escritório do Hokage assim. Hiruzen, Uchiha Mirai retornou à vila. Estou solicitando que o shinobi da raiz o levem sob custódia, Danzo declarou sem preâmbulos. Hiruzen se virou, batendo seu cachimbo na mesa antes de falar lentamente. Danzo, eu já te disse antes. Mirai é um shinobi promissor, e seu personagem não condiz com os métodos da raiz. HMPH. Você está perdendo o julgamento, Danzo zombou. Com o talento dele, você quer outro Madara em Konoha? Danzo, pare com esse alarmismo. Eu sei exatamente o que você está pensando. A força de Mirai não é preocupante, desde que ele não tenha despertado o Mangekyou Sharingan. Mas e se ele fizer isso? Danzo retrucou imediatamente. Hiruzen deu uma longa tragada em seu cachimbo, com uma expressão calma. Mesmo que ele faça isso, não há problema. O Mangekyou Sharingan é um poder amaldiçoado. Todo Uchiha que o obtém acaba perdendo sua visão. Esta vila está sob nosso controle, o Mangekyou Sharingan não mudará isso. Uma aura poderosa emanava de Hiruzen. Como deus do shinobi, ele não tinha dúvida sobre sua habilidade de lidar com qualquer ameaça. Além disso, Hiruzen estava cercado por fortes aliados. Orochimaru, Jiraiya, Tsunade, Minato, junto com o shinobi de elite dos clãs e Anbu. Com seu próprio poder adicionado, quem em Konoha poderia enfrentá-lo? Danzo franziu a testa. Hiruzen há uma maneira mais fácil de mantê-lo sob controle. Por que tornar as coisas mais difíceis? Danzo, concentre-se apenas em suas próprias responsabilidades. Deixe o resto comigo. Um dia você vai se arrepender disso, Danzo alertou. Você já me disse isso muitas vezes. Danzo bufou enquanto saía furioso, deixando Hiruzen sorrindo para seu chá. Seu velho amigo ainda era tão ingênuo. O clã Uchiha poderia obedecer, mas se eles escolhessem se separar, Konoha teria que responder. Como fundadores de Konoha, os Uchiha eram uma parte crucial da vila. Se chegasse a isso, ele teria que suportar o fardo de lidar com eles. Mas se um Uchiha surgisse para desafiar seu clã de dentro, bem, essa seria uma história diferente. Mirai, com seu imenso talento e dedicação à vontade do fogo, era o candidato ideal para tal papel. Depois da guerra, seria a hora de Mirai se juntar a Anbu. Tarde da noite. Do lado de fora de uma churrascaria. Shinku acenou para Mirai e os outros com Kurenai ao lado dele. Relaxe por um tempo, mas não relaxe no seu treinamento. Conseguimos, eles responderam. Shinku deu uma risada levemente embriagada, um pouco relutante enquanto ele e Kurenai desapareciam na noite. Assim que eles estavam fora de vista, Azuma virou seu olhar de volta e murmurou. Eu também estou saindo. Com um lampejo da técnica de cintilação corporal, ele desapareceu, não se demorando nem um segundo a mais do que o necessário. Mirai o observou ir embora e balançou a cabeça, sem se importar muito. Provavelmente era o melhor. Dada a tensão entre ele e o clã Sarutobi, ele poderia um dia ter que enfrentar Azuma em batalha, talvez até tirar sua vida. Manter distância agora não era necessariamente uma coisa ruim. Caminhando de volta para o complexo Uchiha, ele notou as ruas ficando mais vazias. Ao passar por um beco sombrio, ele parou abruptamente. 2 shinobi mascarados apareceram, cercando de ambos os lados. Uchiha Mirai, disse um deles friamente. Danzo-sama pediu que você viesse conosco. A expressão de Mirai não mudou. Danzo? Nunca ouvi falar dele. Danzo-sama é o conselheiro do Hokage. Suas ordens devem ser obedecidas por todos os shinobi de Konoha. Um dos shinobi da raiz respondeu severamente. Ou você está querendo trair a vila e se tornar um desonesto? Mirai riu desdenhosamente. Você realmente sabe como fazer ameaças. Um momento depois, seu Sharingan ganhou vida na escuridão, os olhos vermelhos brilhando. Ele vai lutar, o shinobi da raiz suspirou alarmado. Acostumados a operar sem controle dentro da vila, eles não esperavam que ele resistisse. Mas era tarde demais. Presos no genjutsu do Sharingan, seu foco vacilou por uma fração de segundo. Naquele instante, a lâmina de Mirai perfurou seus peitos. Seus olhos se arregalaram em descrença. Este jovem Uchiha atacou sem um momento de hesitação, desferindo um golpe letal. Uchiha Mirai. Danzo-sama não vai deixar isso passar. Não se preocupe, eu também nunca planejei deixá-lo ir. Jin. Parabéns, anfitrião, por adquirir a técnica de imitação de sombra. Jin. Parabéns, anfitrião, por adquirir a técnica parcial multitamanho. Ao ouvir a voz do sistema em sua mente, os lábios de Mirai se curvaram.
Usando um jutsu de busca, ele vasculhou as mentes do shinobi da raiz, reunindo informações sobre as atividades da raiz. Decidindo manter Danzo ocupado, ele se livrou dos corpos e furtivamente fez seu caminho para uma base temporária da raiz. De acordo com as memórias, 2 equipes da raiz estavam estacionadas lá, lideradas por 2 Jonin de elite. Garantindo que não havia sido detectado, Mirai formou sinais de mão e lançou uma técnica de transformação, escondendo-se. Ele criou um clone de sombra e avançou, movendo-se silenciosamente em direção à base. Capítulo 38. Konogakakuri. Distrito Uchiha. 2 jovens passeavam pelas ruas, cercados por murmúrios e olhares curiosos. Muitos moradores da vila tinham expressões de alegria velada, claramente saboreando um pouco de escândalo. O mais novo dos 2 garotos falou, quebrando o silêncio. Mirai-senpai, algo estranho aconteceu na vila ontem à noite. Levantando uma sobrancelha levemente, Mirai respondeu calmamente. Shizui, fui dormir cedo ontem. O que aconteceu? Inclinando-se, Shizui abaixou a voz. Ouvi dizer que alguém atacou uma das bases da raiz, derrubando vários shinobi da raiz. É assim mesmo. Shizui assentiu. Sim, mas é ainda mais complicado do que isso. Há rumores de que os clãs Nara e Akimishi estavam envolvidos. Alguma prova? Um shinobi da raiz gravemente ferido escapou e supostamente viu técnicas exclusivas dos clãs Nara e Akimishi. Shizui suspirou. Eles todos são supostamente leais à facção Hokage. Quem imaginaria que eles estariam lutando entre si? Tendo adotado as perspectivas de Mirai, a visão de Shizui sobre a vila havia se tornado mais nítida. Ouvir essas notícias apenas solidificou sua crença na visão de mudança de Mirai. Com conflitos internos como esse, estava claro para ele que os líderes da vila haviam sido contaminados pela escuridão. Como você ouviu tanto sobre isso? Mirai perguntou com genuína curiosidade. O próprio Danzo invadiu os distritos de Nara e Akimishi com agentes da raiz esta manhã. Todo mundo está falando sobre isso, respondeu Shizui. Mirai-senpai, você realmente não sabia? Mirai balançou a cabeça, fingindo ignorância. Ele, é claro, sabia exatamente o que tinha acontecido. Ele mesmo havia orquestrado. Após adquirir as técnicas secretas dos clãs Nara e Akimishi de um shinobi da raiz que o atacou, ele invadiu um posto avançado da fundação, eliminando alguns guardas. Aquele shinobi da raiz gravemente ferido? Ele o deixou escapar de propósito. O poder de Mirai ainda não era o suficiente para se opor abertamente a Danzo, então ele imaginou que manteria Danzo distraído e fora do seu caminho por um tempo. Evidências das técnicas roubadas do clã garantiriam que Danzo não deixaria esse incidente de lado tão cedo. Eles caminharam em silêncio até chegarem à casa de Uchiha Tajima, chefe do clã. Ah, aí estão vocês. Entrem e sentem-se. Tajima os cumprimentou com um sorriso caloroso. Mirai, ouvi sobre suas realizações ultimamente. Você se saiu bem, não trazendo nenhuma vergonha ao nome Uchiha. Ele empurrou uma pequena pilha de dinheiro e alguns pergaminhos para Mirai. Aqui está um pouco de apoio do clã. Mirai sorriu, embolsando os presentes com gratidão. Dinheiro e pergaminhos de jutsu eram sempre bem-vindos. Se você tiver algum outro pedido, me avise. O clã fará o melhor para suprir você, Tajima ofereceu. Depois de pensar um pouco, uma ideia surgiu na mente de Mirai. Líder do clã Tajima, gostaria de fazer um contrato com uma besta invocadora. Tajima riu com vontade. É um pedido simples. A maioria dos membros do nosso clã faz contratos com os gatos ninjas. Eles não são particularmente fortes em batalha, mas são excelentes para entregar mensagens e coletar informações. Se quiser, posso providenciar um contrato para você agora mesmo. Para sua surpresa, Mirai balançou a cabeça. Existe alguma outra opção além dos gatos ninja? Cool. Tajima fez uma pausa, ponderando. Além dos gatos, há uma outra opção, os corvos. Os olhos de Mirai brilharam. Isso é perfeito. Ele já havia decidido por um contrato de invocação de corvos. Não por nenhuma razão prática, ele simplesmente os achou impressionantes. Com o contrato do corvo resolvido, Tajima voltou sua atenção para Shizui. Você também está aqui, Shizui. Gostaria de formar um contrato de invocação também? Eu gostaria de escolher os corvos também, disse Shizui com entusiasmo. Muito bem. Tajima não hesitou em atender ao pedido de Shizui, entregando-lhe alguns pergaminhos adicionais também. Se houver mais alguma coisa que vocês dois precisem, não hesitem em perguntar. O clã está aqui para dar suporte a vocês dois. Mirai e Shizui assentiram respeitosamente. Obrigado, chefe do clã Tajima. Depois de uma conversa casual, Tajima convocou um atendente para levar Mirai e Shizui a assinar o pergaminho de invocação com os corvos. Assim que eles saíram, o rosto de Tajima corou. Ele tossiu pesadamente, sua mão saindo manchada de sangue. Seu tempo estava se esgotando, e ele sabia disso. Tudo o que podia fazer agora era fornecer a esses jovens os recursos de que precisavam para proteger o clã. Tajima só podia esperar que um dia Mirai e Shizui se tornassem fortes o suficiente para mudar o destino do clã. Deixando a residência de Tajima, Mirai e Shizui seguiram para um bosque isolado na periferia do complexo Uchiha. Enquanto Mirai treinava, ele deu algumas dicas a Shizui, passando adiante alguns dos insights que ele havia aprendido com Fugaku e Minato. Com apenas algumas breves instruções, Shizui já estava aprendendo muito. Mirai-senpai, muito obrigada. Você se importa se eu for até você para obter orientação no futuro? Vendo a expressão esperançosa de Shizui, Mirai assentiu. Claro. Então seu tom mudou. Shizui, você sabe que a vida de um shinobi é perigosa, não sabe? É? Mirai-senpai, o que você quer dizer?
Suas habilidades ainda não estão totalmente desenvolvidas, mas você já sabe muitas informações confidenciais. Shizui entendeu imediatamente, olhando para Mirai com olhos resolutos. Mirai-senpai, se você precisar que eu faça algo, é só dizer. Então serei direta. A voz de Mirai era firme. Para evitar vazamentos não intencionais, preciso colocar um jutsu de selamento em você. Embora Mirai confiasse em Shizui, ele preferiu tomar precauções. Convenientemente, durante seu ataque à raiz, ele pegou o selo de raiz que amaldiçoa a língua. Uma técnica que paralisaria qualquer um que tentasse falar sobre assuntos proibidos, silenciando-os completamente. Depois que Mirai explicou brevemente o efeito do selo, o rosto de Shizui se iluminou de admiração. Como esperado de você, Mirai-senpai, você realmente pensa em tudo. Por favor, vá em frente. Shizui não tinha objeções ao selo. Afinal, os segredos que ele conhecia poderiam determinar o futuro tanto dos Uchiha quanto de toda a vila. Se esse selo pudesse impedir qualquer divulgação acidental, ele o acolheria totalmente. Capítulo 39. Cuidado, senpai. Shizui lançou várias shuriken, cada uma ricocheteando uma na outra no ar, redirecionando-as em direção a Mirai a partir de vários pontos cegos. Imediatamente depois, Shizui formou uma série de selos de mão, seu peito inchando com chakra. Estilo de fogo. Ótima técnica de bola de fogo. Uma bola de fogo escaldante surgiu em seguida, envolvendo a silhueta de Mirai em chamas. Estrondo. Uma grande explosão ressoou, poeira e detritos cobriram a área. Nesse momento, uma kunai saiu das chamas, avançando em direção à garganta de Shizui. Shizui rapidamente desembainhou uma espada curta, desviando da barragem de kunai. Técnica de cintilação corporal. Em um instante, a figura de Shizui desapareceu de seu local original, reaparecendo bem ao lado de Mirai. Fatiar. Sua lâmina cortou o corpo de Mirai, apenas para que ela se dissolvesse em um enxame de corvos que se espalharam em todas as direções. De repente, Shizui sentiu um peso puxando para baixo. Seu corpo foi enterrado no chão, deixando apenas sua cabeça e ombros expostos. Eu perdi, senpai, admitiu Shizui. Jin. Parabéns, anfitrião. Adquirido com sucesso. Força mental mais 1. Tudo bem, já chega de treinamento por hoje, disse Mirai, soltando Shizui, embora uma ponta de inveja brilhasse em seu coração. Este era um talento real, Shizui havia transformado suas habilidades em questão de dias. Ao contrário dele, que dependia de seus truques, para ficar mais forte. Senpai, vamos almoçar juntos amanhã, por minha conta, Shizui ofereceu. Talvez da próxima vez, tenho planos para amanhã. Shizui assentiu obedientemente, embora um lampejo de decepção cruzasse seus olhos. Parece que ele não conseguiria provar a comida do senpai, afinal. Aqui Mirai entregou-lhe uma caixa de bento. Os olhos de Shizui brilharam. Senpai é realmente uma pessoa tão boa. Na vila de Konoha, parada do lado de fora da porta de um apartamento, Mirai bateu suavemente. Estou indo, uma voz clara chamou de dentro. A porta se abriu, revelando uma mulher ruiva de avental. Quem você está procurando? Ela perguntou. Estou aqui para ver Minato Namikaze, respondeu Mirai. Ah, você deve ser Uchiha Mirai. Ela exclamou, dando um passo para o lado com um sorriso. Minato mencionou você algumas vezes. Diz que você é um verdadeiro prodígio. Você é muito gentil. Mirai retribuiu o sorriso. Aqui está um presente para você, Kushina-sama. Você deveria me chamar de Kushina. Tudo bem, Kushina. Ao entrar na sala de estar, Mirai notou Obito Uchiha, Kakashi Atake e Rin Nohara conversando no sofá, enquanto Minato preparava comida na cozinha. Ao ver Mirai chegar, Rin e Kakashi o cumprimentaram calorosamente, embora Obito permanecesse parado com uma leve carranca. Mirai, é você? Minato chamou da cozinha. Me dê um momento. A comida está quase pronta. Tudo bem, Mirai respondeu. Esta noite seria uma reunião da equipe de Minato e como Kakashi estaria presente, Mirai também foi convidada. Era uma oportunidade de ouro de interagir com Kushina Uzumaki, uma chance que ele não deixaria escapar. Durante sua implantação de 2 meses na linha de frente, Mirai notou que sua resistência de chakra ainda poderia melhorar. Depois de usar os 8 portões, ele caía em um período de exaustão. No final, sua constituição ordinária foi a principal culpada. Se ele pudesse de alguma forma adquirir o corpo Uzumaki de Kushina, sua resistência dispararia. Enquanto olhava para Kushina, Mirai deu um sorriso inocente. Kushina, você pode me servir um copo de água? Eu poderia, mas você não deveria mostrar um pouco mais de respeito aos seus superiores? Kushina levantou uma sobrancelha, um pouco irritada. Ele assentiu. Você poderia me dar um copo de água. Tia Kushina? O ar congelou. Os olhos de Kushina se arregalaram enquanto ela o encarava. Do que você acabou de me chamar, seu pirralho? Tia. Algum problema? Você deveria me chamar de irmã, sua punk. O punho de Kushina se fechou, seu cabelo vermelho fogo parecendo se arrepiar de raiva. Essa foi a primeira vez na vida que ela foi chamada de tia. Ela realmente parecia tão velha? Irmã Kushina, eu estava só brincando, Mirai rapidamente amendou. A expressão de Kushina suavizou um pouco, mas ele continuou com um sorriso travesso. Dizem que quando você fica bravo, seu cabelo começa a se contorcer como os tentáculos de um polvo, e parece que eles estavam certos. Um silêncio pesado encheu a sala. Uma intensa intenção assassina emanou de Kushina. Você está morto, ela rugiu pegando uma frigideira e jogando em Mirai. Ele se esquivou enquanto o caos explodia ao redor deles. Jin. Parabéns, anfitrião. Adquirido com sucesso. Corpo Uzumaki.
Ao ouvir o eco da notificação do sistema em sua mente, o rosto de Mirai se iluminou de excitação. Isso era incrível. Ele conseguiu o corpo Uzumaki na primeira tentativa. Ele sentiu uma onda de energia quente percorrer seu corpo, seu chakra se multiplicando a cada segundo. Não apenas isso, mas ele também podia sentir sua constituição e força mental se transformando. Não é de se espantar que o tenham chamado de corpo Uzumaki. Era inacreditável. Seu pirralho, você está realmente sorrindo agora? Kushina fumegou o seu chakra queimando. Uó! Mirai murmurou técnica do deus voador do trovão. Num clarão de luz dourada, Minato e Kushina desapareceram da sala. Poucos momentos depois, um Minato machucado e espancado retornou com Kushina. Vendo a condição de seu mentor, Mirai guardou um momento de silêncio em seu coração. Tudo pelo futuro de Konoha Minato. Tudo bem, pirralho, vou deixar você escapar dessa vez, mas tome cuidado com o que fala da próxima vez, Kushina avisou, lançando-lhe um olhar ameaçador. Mirai assentiu humildemente. Entendi, irmã Kushina. Não vou mais fazer brincadeiras com você. Como ele já havia conquistado o que queria, não havia necessidade de provocar Kushina ainda mais. HMPH. Kushina bufou voltando sua atenção para Obito. Você é muito mais simpático que ele, Obito. Ela levou Obito até a mesa. Coma, você precisa de força. Sim. Obito respondeu ansiosamente. Vendo a atitude amorosa de Kushina, a opinião de Mirai sobre Obito caiu ainda mais. Entre os alunos de Minato, Kushina era quem mais favorecia Obito, tratando-o com tanto carinho. E ainda assim, como Obito a retribuiu? Em seu momento de maior fraqueza, ele arrancou à força 9 caudas dela, atacou Minato e seu recém-nascido e deixou a família inteira em ruínas. O mais ridículo de tudo é que ele culpou Minato por não tê-lo reconhecido antes. Se ele não estivesse esperando Obito despertar o Manjeki Sharingan para roubar o Kamui, Mirai já teria lidado com ele. Após a refeição, e com a promessa de levar um presente para Kushina na próxima vez como um pedido de desculpas, Mirai retornou ao seu quarto. Tendo obtido o corpo Uzumaki, ele estava ansioso para testar seu novo poder. Capítulo 40. Em uma sala silenciosa, Mirai sentou-se de pernas cruzadas, olhos fechados em profunda contemplação. Depois de um longo tempo ele os abriu, um lampejo de determinação feroz brilhando brevemente. Então, esse é o poder do corpo Uzumaki? Ele murmurou com um arrepio de excitação. Incrível! Desde que seu corpo se transformou no corpo Uzumaki, suas reservas de chakra se multiplicaram dezenas de vezes. Do que antes era o nível de um ninja elite padrão, ele agora era uma besta com cauda ambulante de chakra. Se ele enfrentasse Rasa agora, ele estava confiante de que poderia derrotá-lo sem suar a camisa. Além do chakra, a força mental e a constituição física de Mirai também passaram por mudanças notáveis. Embora seus atributos individuais não tenham aumentado diretamente, seu poder geral deu um salto tremendo. O ponto mais crucial era que seu novo corpo Uzumaki significava que quaisquer melhorias futuras em suas estatísticas físicas, de chakra ou mentais seriam baseadas no potencial aprimorado deste corpo. Cada novo ponto valeria várias vezes o que costumava valer. Um anúncio específico de bateria surgiu na mente de Mirai. Esta bateria, um pacote equivale a 6 baterias comuns. Depois de saborear as mudanças, Mirai se levantou, ativando a barreira ao redor de seu quarto antes de abrir os 8 portões. Primeiro portão, aberto. Segundo portão, descanse. Terceiro portão, vida. E sexto portão, vista. Ao destrancar o sexto portão, o corpo de Mirai surgiu com energia selvagem. Se não fosse pela barreira, esse nível de chakra teria alarmado a vila inteira. Na verdade, Mirai tinha uma leve sensação de que, com seu estado físico atual, ele poderia até mesmo ser capaz de romper o sétimo portão, Portão das Maravilhas. Mas ele não tinha certeza se a barreira poderia conter a energia que seria liberada. Depois de um momento de reflexão, ele decidiu esperar. Depois de alguns momentos, Mirai respirou fundo e liberou os 8 portões. Uma onda de fadiga tomou conta dele, mas ele sorriu, satisfeito. Comparado à última vez, ele conseguiu manter os portões por mais tempo e os efeitos posteriores foram muito menos severos. Vamos ver como as coisas vão acontecer amanhã, ele murmurou, deixando a satisfação tomar conta de si antes de se deitar e adormecer. Na manhã seguinte, Mirai acordou e se espreguiçou, sentindo apenas uma leve dor aqui e ali, nada sério. Como esperado do corpo Uzumaki, essa taxa de recuperação é insana. Mirai não pôde deixar de se maravilhar. Depois de sua luta anterior com Rasa, ele precisou de mais de meio mês para voltar à sua melhor condição. Agora apenas uma única noite de descanso, e ele estava de volta. O corpo Uzumaki já é tão forte. Eu me pergunto o quão poderoso o lendário corpo perfeito do sábio poderia ser. Enquanto as últimas folhas douradas caíam no chão, o vento frio do inverno fez as pessoas nas ruas se encolherem contra o frio. Neste dia frio, 2 figuras vestidas de verde emergiram da floresta distante, fomegando de esforço enquanto corriam sobre suas mãos. Gai, com os exames Chunin se aproximando, você precisa se esforçar ainda mais, Might Du insistiu. Sim, pai. Might Gai respondeu com um grito. Continue assim. Estamos quase no fim. Te pago um ramen se você conseguir. Vai! Ambos explodiram em uma grande alegria enquanto corriam para o Ishiraku Ramen. Chefe, 4 tigelas extra grandes de ramen de porco. Entendi, só um momento. Depois de fazer o pedido, Gai e Du encontraram um canto tranquilo para se sentar. Logo, 4 tigelas fumegantes de ramen substancioso foram colocadas na frente deles. Aproveitar.
Com altos sons de sorver, eles devoraram cada pedaço, sem deixar nenhuma gota de caldo para trás. Quando terminaram, um garoto de cabelos escuros com um comportamento calmo e focado entrou. Mirai. Guy levantou-se de um salto e acenava animadamente. Cara, Dui? Mirai sorriu, sentando-se ao lado deles. Mirai, que coincidência encontrar você aqui. Dui sorriu. A refeição de hoje é por minha conta. Tio Day, por que você não economiza seu dinheiro e compra um pouco mais de proteína? Mirai balançou a cabeça, recusando educadamente. Não se preocupe, Mirai, agora eu posso pagar. Disse Dui, acenando com a mão confiantemente. Ah? Vocês dois tropeçaram em um tesouro? Mirai brincou. Com isso, Dui riu. Na verdade, é tudo graças a você. Graças a mim? Mirai pareceu confusa. Guy explicou rapidamente. É isso mesmo. Por sua causa, o pai está ganhando mais do que nunca. Como assim? Um mês atrás, você retornou das linhas de frente, e a notícia se espalhou sobre como você segurou Hasa e outros 2 Nin de Sunagakure com os 8 portões. Depois disso, o terceiro Hokage convocou pessoalmente o pai, e após alguma avaliação, o promoveu a Nin especial. A renda do meu pai é muito melhor agora, acrescentou Guy, e ele até recebeu uma grande recompensa depois de dar o método de treinamento dos 8 portões para a vila. Guy olhou para Mirai com sincera gratidão. Mirai não só o ajudou a se ver como um gênio trabalhador, mas também ajudou seu pai a se livrar do rótulo de gênio eterno. Para eles, Mirai era como um anjo da guarda. Entendo. Bem, então, aceitarei seu mimo com prazer. Entendendo a situação, Mirai parou de protestar e pediu uma tigela de luxo de ramen. Como o dinheiro não era mais um problema para Dui, mais insistência seria apenas constrangedor. Mirai, não tenho te visto muito ultimamente. O que você tem feito? Guy perguntou, curioso. Mirai olhou para ele. Com os exames Nin chegando, tenho treinado com Kurenai e Azuma. Ouvindo isso, Guy se sentiu um pouco melhor e riu. Entendo. Quão sortudos Kurenai e Azuma são de ter você como companheiro de equipe. Naquele momento, uma jovem apareceu carregando uma grande tigela de ramen. Seu ramen, aproveite, ela disse, colocando-o na mesa com um sorriso educado. Mirai riu, bagunçando o cabelo da garotinha. Obrigada, pequena. Ei, você bagunçou meu cabelo. Ela bufou, fazendo beicinho e saindo correndo. Depois de provocar a garota de brincadeira, Mirai deu uma mordida em seu ramen e se virou para Guy. Então, Guy, pronto para os exames Nin? Estou mais do que pronto. Guy declarou, socando o ar com o punho. Todos nós temos treinado duro para isso. Não baixe a guarda, Mirai. Você nunca sabe quando algo inesperado pode acontecer. Mirai olhou para o painel do sistema. Nome, Uchiha Mirai. Físico, 213. Força mental, 207. Chakra, 209. Kekkei Genkai. Sharingan, liberação de magnética, poeira de ouro. Ninjutsu. Outras habilidades. Tamanho múltiplo parcial, jutsu de imitação de sombra, corpo Uzumaki. Vendo suas estatísticas, todas acima de 200, e sua gama de técnicas, Mirai sorriu para si mesmo. Se alguma coisa pudesse fazê-lo perder durante os exames, provavelmente seria o próprio Hokage, Hiruzen Sarutobi, intervindo.